Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Essa, um programa que aborda só assuntos interessantes para você aí desse outro lado, como marketing, inovação, tecnologia, enfim, só assunto interessante, hein? Estou aqui com a minha parceira de bancada, Andressa Macieira. Olá, pessoal, tudo bem? Aproveite e se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe com todo mundo que o episódio de hoje vai ser muito legal, hein? Por favor, e a gente vai apresentar o nosso convidado, que vocês vão amar aí o assunto atual da carreira dele. Ele é o Mário Casanova, gerente executivo de marketing da Swift e e-commerce também agora, né? Eu também. Obrigado pelo convite, gente. Que bom, a gente que fica Prazer. muito feliz de você vir até aqui. Enfim, é tão difícil conseguir a agenda do Mário e a gente conseguiu e a gente tá aqui ansiosa. Porque ele deve correr pouco, né, gente? Imagina, né? Com várias frentes aí. Mas a gente vai querer saber aí o início da sua carreira, como você começou. Você já gostou do marketing assim de cara? É isso que eu quero seguir? Como é que foi, Mário? Conta pra gente. Cara, tem uma história até engraçada do meu começo de carreira, né? Eu sou apaixonado por esportes e eu fui trabalhar com marketing esportivo em Gatorade, na marca de isotônico. Falei, cara, tô realizando um sonho, né? E que tipo de esporte? Desculpa te cortar. Que tipo Trabalhava mais com futebol, vôlei e basquete, né? Ah, legal. Falei, pô, é um sonho, vou realizar um sonho incrível. A realidade foi completamente oposta. Por Você quê? tinha quantos anos? Eu lidava, fiquei quase 2 anos. Eu lidava muito com contratos, cartolas de times de futebol nos anos 2000. É uma coisa muito complexa, assim. Sim. Eu fiquei por quase 2 anos, mas foi grande parte dele foi quase um pesadelo. Mas foi bom, aprendi bastante coisa na época, mas fazia publicidade na FAP, era uma faculdade que direcionava muito para agências. Eu falei, não, acho que meu caminho É ir pra agência. é ir para agência, esse negócio de marketing não funciona, não. Eu acho que a maioria, né, dos profissionais ali, dos estudantes da área de publicidade tem essa ambição de estar dentro de uma agência de comunicação, e aí você entrou, né? Acho que naquela época, assim, a SPM era muito mais focada em marketing, a FAP acabava sendo um pouco mais focada em publicidade. Eu acho que a network que você faz na faculdade já vai te direcionando para um lugar. Para um caminho, ou pro outro, exato. né? E você entrou na época em uma agência BTL, ATL? Não, eu entrei na Loduca na época e, de novo, falei, pô, vou ser redator publicitário. Sonho da vida de todos os publicitários Que da minha maravilha. época ser criativo. Foi um fracasso. Assim. Aquela coisa de fazer 200 títulos de manhã, 200 títulos à tarde, não era pra mim. Eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 8 meses na Loduca e aí eu migrei para planejamento estratégico. Eu fui parar na Ogilvy, a agência que eu fiquei por 5 anos. E na Ogilvy eu passei por todas as disciplinas. Eu comecei lá na Ogilvy Interactive. Ali é uma grande escola, né? Minha irmã trabalhou lá, ela falou ali... De planejamento, principalmente. Gente, ela virava madrugada. Hoje não tem mais isso nas agências, né? Virava madrugada para entregar. Acho que era Claro que ela atendia na época. Nossa, Quando eu entrei era BCP. Olha, Depois então, foi Claro, sim, né? sim. Mas era... Lá eu trabalhei em todas as disciplinas, né? Eu entrei na Interactive, que era agência de digital. Passei pela Ogilvy One, agência de marketing direto. Falando um negócio desse hoje é quase um crime, né? A gente nem sabe o que é isso direito. Nem sabe o que é isso. Aí eu passei um tempo com o time de Unilever ali em ATL. Então lá eu já pude vivenciar todas as disciplinas. Então foi um momento importante. É isso, é uma grande... universidade. Grande escola, universidade, né? Porque acho que você é melhor do que a gente para dizer, mas tem muita coisa que não se ensina na faculdade, né? Que você vai na vivência ali no dia a dia da agência mesmo, né? E você, por ter passado por todas as disciplinas, com certeza isso enriqueceu a sua vontade de ir para uma outra agência ou já foi para outra marca? Não, foi para outra agência. Foi na época Carilo Pastore, que hoje é a Havas, né? Foi na época que estava saindo da fusão de Carilo Pastore com a Euro. E lá eu já fui em um cargo, um amigo meu da agência brincava que o meu cargo deveria se chamar transferidor, porque lá já era planejamento 360, porque eu tinha vindo de todas as disciplinas, então eles precisavam de algumas contas que tivessem esse perfil aí mais híbrido. Claramente já dá para ver que eu me construí como generalista, não como especialista desde essa época. Fiquei por uns 3 anos lá, depois eu fui para Hello, que era uma agência de digital do grupo ABC. Na época eu ficava mais conectado ali com a DM9. Também fiquei por uns 2 anos lá, fui para a Léo Burnet. Na Léo, eu brinco, não lembro com quem eu estava falando, também trabalhou na Léo, falou, cara, mesma coisa, assim, a agência mais legal que eu trabalhei, mas a agência que eu trabalhei menos tempo, assim. Trabalhei por volta de 1 ano lá.
Mas por algum motivo, não? Me surgiu uma outra oportunidade muito acabou boa, né, que foi meu primeiro cargo de direção, que foi na Lowy. Fiquei lá por volta de uns 3 anos, atendia muito as contas de Brasília, muita concorrência, job. Mas nessas outras agências você já ficava na frente de planejamento? Sempre, da OG Tá. 20 antes, sempre em alguma cadeira de estratégia. E Brasília você atendeu as contas públicas ou privadas? Só pública, era Caixa Econômica e Ministério da Saúde. Uau! E na mesma época eu ficava com algumas contas da Lowy São Paulo também, para não enlouquecer só. Não, porque isso que eu ia te falar, é um volume gigantesco, né? Já era o mesmo formato de hoje, que a concorrência job é job, né? Então são 3 agências homologadas e aí concorrência para qualquer campanha. Todo aquele processo de licitação que é exaustivo. Aí se alguém faz uma pergunta diferente no edital, aí troca tudo, que você tava meio... Você fica assim, caramba, mas quem foi que perguntou isso aqui? Né? Então assim, é muito complexo. Isso quando não muda o edital no meio. Não, no meio. Processo, quando você está entregando quase, e aí alguém fez a pergunta X, que você fala, muda tudo. E aí, ai de você não ter visto essa pergunta, você perde todo um trabalho que você ficou madrugada e tudo para entregar, porque o material de peso o material que eles entregam de peso, aliás, isso que eu ia falar, nossa, literalmente, né? Uns books bem... muito bem feitos, assim, né? Mas existe essa grande diferença, né? De atender uma conta privada por uma conta pública, né? Você vê isso nas não licitações, só na forma de ganhar, mas... nas licitações, que é quando você se habilita por 2 anos, em geral você traz algum profissional já até acostumado a escrever aquele tipo de edital. Ele praticamente traduz o que você faz ali, um documento de planejamento e criação que você faria para uma conta privada. Ele traduz para o formato do edital. Depois que você está com a conta, ela funciona meio parecido com uma concorrência do segmento privado, mas é toda semana uma concorrência nova, né? Sim. Você disputa sempre com as outras 2 agências licitadas. Mas e aí a questão do dia a dia, né? Do trabalho com marcas, né, do segmento privado e público. Você vê mais... você sentiu que você aprendeu muito mais trabalhando com contas públicas? Foi mais desafiador? Na sua opinião? Questão de prazo, de tudo, né? De entrega, de... Assim, nas contas privadas, em geral, você consegue construir marca. Na parte das contas públicas é uma coisa mais job a job, uma necessidade sempre mais pontual. Então, está tudo muito bem construído, né? São necessidades diferentes, assim, mas eu gosto mais do segmento privado. Legal. Eu acho que é mais... Eu já participei de algumas licitações, eu falo, quem já fez uma licitação faz qualquer coisa na vida. Qualquer coisa, assim, porque realmente é enlouquecedor. E eu pedi arrego, eu falei tchau. Não, um processo bem complexo. Não, e fora a responsabilidade, né? Tipo, eu levava todo o material e apresentava, e aí tem uma série de regras, né? Que são bem exigentes, que às vezes me faz, assim, pensar que poderia ter um pouquinho mais no privado, né? Porque eu ainda acho que as concorrências no privado falta muita a desejar, sabe? Processos. E aí isso eu acho que poderia ser de uma forma replicada, não numa exigência tão, né, de uma licitação, mas de uma forma que pudesse melhorar esse processo no mercado. A gente vê vários posts, várias coisas que funcionam de uma forma muito ruim, né? Que as marcas acabam agindo com a agência. Você vê também esse olhar, já que você vem desse outro lado também? Eu acho que varia de anunciante para anunciante. Eu conheço anunciantes que sequer fazem processo de concorrência, ou já vão para alguns parceiros que eles conhecem o trabalho, fazem só uma concorrência talvez de preço, que eu sou contra, por ter sido muito tempo do lado de lá. Acho que esse olhar é importante, né? Como ele foi muito tempo do outro lado, entender como funciona também isso, né? Eu respeito muito hoje as agências que se negam a participar de processos de concorrência de 15 agências, 20 agências. Teve uma última que a gente não pode falar, né, do ramo de farmácias, né, e tal, que tinha mais de 400 agências participando e mandou o briefing para todas elas de diferente segmentos, tipo, uma era evento, a outra assessoria de... O mesmo briefing para todos, e assim, é muito difícil, né, entender como ainda existe esse processo. Claro que no JBS é bem diferente, é um processo muito bem feito, mas eu acho que ainda tem algumas marcas, mesmo elas
sendo bem conhecidas no mercado, que você acha, poxa, ali tá todo um processo bem organizado, não tá. Porque quem se prejudica também é do outro lado. Como que ele avalia mais de 400 agências ou 10 agências? É uma coisa que não tem condições de avaliar. Então, acho que 3, 4, acho que é super justo. Você avalia ali questão de preço, entrega, faz alguns exercícios que não vai onerar tanto. Acho que é uma forma mais honesta hoje, né? De praticar isso. Nas minhas 2 experiências mais recentes aí como anunciante, eu não participei de grandes processos de concorrência, assim. Acho que quando eu estava na Ambev eu participei de um, que era para um job específico, mas o Zé Delivery tinha a sua agência já, a Gut já era nossa agência e ficou por... até hoje, inclusive. É uma boa agência, eu escuto falar bem dela. Sim, são geniais, assim, muito criativos. Só que a gente não tinha tudo concentrado em uma agência só, né? A gente tinha Soco, que agora é a Droga 5, para social. A gente trabalhava com a Noisem para Responde em criativo, mas são anunciantes que tendem a manter as contas por muito tempo nas suas agências. A JBS também constrói relações de anos. Sim, acho que foi a primeira grande agência que a JBS teve, foi a Leolar, é a minha agência até hoje. A gente constrói uma relação muito boa, a gente tem tentado concentrar mais também. Quando eu cheguei na Swift, a gente tinha 10 agências, hoje eu acho que tem 4. Meu Caramba, Deus, 10 como que agências. fala com 10 agências num dia, vocês ficam loucos. É por isso que tava difícil da gente marcar no podcast. Não, hoje a gente tem 4, mas porque tem algumas especificidades que não tem como, né? Trade, tem agências que são muito focadas em trade, agências de social, mas a gente tenta concentrar o máximo possível. É isso, ter uma interface só, uma construção de marca só. A gente sabe que nem sempre a relação entre as agências é muito boa, é simples, ou facilita, né? Tipo, me entrega isso que eu preciso para finalizar aqui, aí fica nessa... então e acho que vocês tem... ficam, talvez, às vezes, no meio também, isso acaba né, atrapalhando, né? Hoje, com 4 agências, a gente definiu muito claramente o escopo de uma de outra, e inclusive essas interfaces fazem parte do escopo e da avaliação. Então, acho que fica mais fácil. E aí, complementando assim. com o que você está falando, você não acredita nas agências que são full service? Acredito nas agências que concentram mais coisas, mas eu acho que tem especialidades que uma agência full service talvez não vai entregar tão bem. A gente faz um trabalho muito grande de marketing de influência e de social media na Swift. E uma agência mais 360, digamos assim, acho que não vai conseguir entregar um trabalho tão específico quanto é o trabalho de influência e de social. Conseguem fazer um excelente trabalho, tem excelentes profissionais, mas algumas disciplinas, por exemplo, trade marketing, social e influência, eu acredito ainda nos especialistas. Assim. Eu acredito também, acho que poucas agências, aliás, acho que uma agência só que a gente presenciou, não vou levantar muito aqui a moral, mas que sabia fazer com excelência o 360, assim, desde uma assessoria de imprensa, o trade marketing, eventos, mídia, era tudo muito bem orquestrado. Não sei se agora com o tempo, né? Sim. Consegue manter isso, mas eu vi isso de perto, assim, funcionar. Só que eu acredito também que tenha isso, que hoje, para determinados investimentos, você tem um especialista para te atender, então não precisa colocar numa agência que já está rodando outra coisa, né? E eu acho que o mercado de agências também mudou muito, né? Hoje tem muita boutique, tem muita agência que entrega um material assim maravilhoso, mas tem muitas que não souberam entregar mais nada, assim. Você vê até na área de eventos é muito sensível, ou na parte de tecnologia. Então, a gente acaba vendo essa dificuldade em acertar, né? Claro que vocês, com muita excelência, acabam acertando nos parceiros, mas tem marca que, assim, pena e a gente escuta muita reclamação, né? Nesse sentido, né? Verdade. Eu acho que tem um pouco também da conexão que você vai criando com o tempo, assim. Eu acho que o começo das relações, elas nunca são tão simples. Às vezes é uma agência que está há muito tempo com um anunciante e troca uma pessoa do marketing. Isso interfere. A gente está numa profissão onde as relações humanas contam muito. Sim, né? Muito, mas graças a Deus, sabia? Sim. Eu acho que hoje o grande segredo de tudo, até em volta de tanta tecnologia que a gente vem assistindo e vem crescendo, é dar valor realmente nessa troca humana, nesses relacionamentos que você faz na vida, porque é um dia que dá
um imprevisível de né, ficar sem emprego, ou acontecer um contato que você precisa. Sim. Sabe, é sempre muito importante manter esse networking. Sim. Né? E no final das contas, o consumidor é uma pessoa, né? Sim. Entender um pouco o comportamento humano, acho fundamental, e essas conexões facilitam. Às vezes você não tem afinidade e a coisa não anda no dia a dia por falta de afinidade pessoal mesmo. E quando você foi para o Zé Delivery, qual que era o desafio? A Conta pra mudança gente, de é agência verdade. para marca, né? Como que foi isso? Uma marca legal também, eu né? passei, Uau. depois da Lidalô, eu passei rápido para uma experiência de empreendedorismo, né? Eu abri uma agência de marketing esportivo para acabar com essa, com essa Com a coisa. frustração lá do início. E nesse caso, de abrir para fechar depois das Olimpíadas, porque eu sabia que não ia muito para frente. Eu passei um período de agências BTL. Aí eu fui Ferraz, fui Geometry, que hoje é VML Commerce, estava na Bullet, quando veio aquele período esquisito em que todos tivemos que nos recolher às nossas casas. Eu tinha 2 meses de agência, filho com 4 meses. E a gente fez alguns projetos para Ambev na época. Um deles para o Zé Delivery, acabou abrindo uma vaga lá, uma vaga de branding a princípio. Eu fiquei 1 mês só nessa posição, porque na verdade eles já estavam me contratando pensando no próximo passo, que era uma integração maior do Zé Delivery com a companhia, com a Ambev de fato. Antes era uma estrutura mais separada, então eu fui uma das pessoas que eles selecionaram ali para trazer essa visão mais criativa de agência, mas para ajudar a conectar mais com a Ambev. Eu já tinha atendido a Ambev como cliente em algumas agências, então o meu papel era tentar trazer essa visibilidade mais da publicidade, do marketing, nem tanto da tecnologia, que era onde o Zé estava, né? E deu super certo, assim. Foi um período, para mim, enriquecedor, assim. Eu já tinha muita vontade de... Acho que os planejamentos em agência têm um pouco mais dessa coisa de querer ir para o anunciante. E eu peguei um momento mágico lá, né? Foi um momento que a gente começou a ter mais budget, então minha primeira campanha já foi com o Zeca Pagodinho, assim, uma coisa... Nossa, que ótimo! Chegou na parte boa, né? Aí a segunda campanha era com o Zeca e mais alguns Zés famosos. Então tinha o Zé Roberto, Que jogador legal. de futebol, o Zeca Camargo, o Zezé Polesse, tinha uma galerinha. E essa campanha já foi premiada, a gente já ganhou F com a campanha, e na sequência veio aí um momento mágico, o esporte sempre correndo atrás de mim, que foi quando a Ambev resolveu que o Zé deveria ser um dos maiores anunciantes ali na Copa do Mundo, e a gente trouxe o Vini Júnior, que é um Zé também, né? Esse era até um mote da campanha, para ser o nosso garoto propaganda. A gente patrocinou a seleção brasileira também. Que legal. Cota Globo de transmissão. Essa campanha foi vencedora de todos os prêmios, ganhou Cannes em Social Influencer. Acho que Social Influencer está sempre ali meio conectado tem comigo, certo? essa conexão, e o esporte também, né? Te acompanhou ali. Foi do meu ladinho ali por bastante tempo. Brinco que eu saí da Copa do Mundo tendo que tirar férias, porque foi puxado. E aí a minha para-época pegou o Zé no BBB, que também foi um grande sucesso, mas foi quando fui convocado para jogar no outro time. Acho que essa minha experiência no Zé Delivery foi uma das coisas que chamou a atenção na Swift, porque tem uma característica muito parecida. São os canais de venda para o consumidor final de 2 indústrias de segmentos muito tradicionais, né? A gente está falando da maior empresa de bebidas do mundo e a maior empresa de proteína do mundo. Então, as duas tinham essa peculiaridade. Assim, o Zé Delivery era o canal de venda da Ambev e a Swift o canal de venda direta da JBS. Então, acho que foi isso que... É um completo churrasco. Acaba- Bebida e carne. Bebida, carne, já tá fechado aí. Maravilha. Você ficou quanto churrasco. tempo lá no Zé? Eu fiquei 2 anos e pouco no Zé, mais ou menos. E aí logo já foi pra Swift. Já fui direto pra Swift. E aí o seu desafio, assim, qual foi dentro da Swift? Quando te chamaram, era esse, e mais a parte de e-commerce, que pra você era uma novidade? A parte de e-commerce eu peguei é recente, assim, acho que também foi natural, como o Zé Delivery era Sim, 100% e-commerce, exato. talvez com o tempo acabou sendo mais natural. Eu fui
para a Swift para tentar trazer um pouco mais desse viés mais criativo, de uma construção de uma marca um pouco mais forte, assim. O pessoal que estava lá na época, ainda está, me ensinaram muito, são pessoas que vêm de muito tempo do varejo e ao longo da trajetória talvez eles perderam um pouco o olhar para a marca, mas acho que estou lá praticamente 2 anos também, acho que todo mundo remou muito para um lado só de, cara, vamos construir marca forte mesmo, isso vai nos diferenciar, a gente já tem produto de qualidade, a gente já tem um canal que quem experimenta do produto gosta, tem uma barreira ainda com carne congelada, principalmente a carne ainda bovina. Existe isso na Swift? Porque eu achei que isso fosse se perdendo com o tempo. É muito menor do que já foi um dia, mas ainda tem uma cultura, principalmente na carne bovina. Assim, se você olhar para pescados, já é uma vantagem competitiva. Se você olhar, o brasileiro consome, assim, 2% da alimentação do brasileiro é de pescados. Na Swift é 2%. Representa 2% das nossas vendas, assim, porque o produto pescado congelado é valorizado. Sim. E aí tem peculiaridades regionais, assim, acho que São Paulo tem um impacto um pouco menor, mas você vai para Goiás, a gente atua lá, tem uma cultura da carne resfriada muito grande, assim, acho que quando a gente for para o Rio Grande do Sul, talvez seja um lugar onde a gente enfrente também uma barreira maior. Mas uma das coisas que a gente faz com uma editoria constante é uma editoria sobre congelamento, né? Sobre os benefícios, que a gente costuma brincar que, na verdade, a verdadeira carne fresca é a carne congelada. Então, isso que eu ia te perguntar, já ouvi falar sobre isso, que o processo de congelamento nada mais é do que ele deixar a carne como foi feita na hora, né? No abate. Porque você mantém, né? Você congela logo depois do abate. Tem um processo de maturação, que tanto a carne resfriada quanto a carne congelada tem, 7 dias por lei, a gente até matura por mais tempo. Mas a carne resfriada ela vai perdendo a qualidade, porque no congelamento você mantém tanto a parte de sabor quanto a parte de nutrientes mais intacta, assim. Então, É verdade. Tem uma percepção errada, assim. Hoje ainda esse é o maior desafio da Swift ou não? Existem outros desafios? É um dos maiores, mas a gente tem alguns desafios também de aquisição de clientes mais jovens, né? A nossa base de clientes. Eles estão com uma onda muito forte, né, de ser vegetariano, vegano. Você acha que esse ponto impacta também a... Se você olhar todos os relatórios de tendências e afins, esse é um ponto que vem sendo falado há 20 anos e eu acho que as coisas não mudaram tanto assim. Entendi. Não. A gente tem até dentro da JBS a linha Incrível, que é uma linha de proteínas não animal, mas a gente vende na Swift, inclusive, mas tem sempre um teto, eu acho. Acho que as pessoas procuram produtos mais saudáveis, isso com certeza. Porque a nossa linha de prato prontos, a gente foi para um lado onde a gente cozinha o produto, sei lá, vai fazer um arroz carreteiro, a gente faz arroz carreteiro e congela. Sim. Então não precisa de conservante. É quase uma comida ali caseira, aquela comidinha feita. Isso sim, isso é uma tendência, assim, a pessoa buscar uma proteína sem aplicação de medicamento, a gente vê isso muito em aves, né, sem antibióticos. Porque as aves, né, assim, não sei, eu vi um estudo falando que tem mais de 18 antibióticos dentro de uma ave. Eu falei, caramba, 18 antibióticos. Eu falei, caraca, como assim? Aí fui consultar, aí falam que alguns usam não sei quantos, não sei o quê. Então, assim, hoje a informação, ela chega de várias formas. Sim. Tanto por forma errada, né, que eu não posso falar o nome, de forma errada, como uma forma, né, que é errada, mentirosa, como o fato da pessoa olhar e falar, poxa, é isso aqui mesmo. Existem lugares que não acabam agindo de boa fé, né? No sentido de divulgar realmente o que está contendo ali naquela proteína. Então eu acho que hoje o desafio da indústria também é esse, né? De você conseguir comunicar isso, né? O que é saudável, o que foi usado, o que não foi. Olha, o boi escuta a música clássica, não escuta. Eu acho que esse tipo de informação... Tem várias informações. E eu queria saber de vocês isso. Esse é um grande desafio hoje que vocês acabam vendo também. Porque eu não vejo só para proteína, tá? Eu vejo para outros produtos também. Para a gente é um pouco mais fácil até, porque uma indústria do nosso tamanho tem que estar sempre dentro dos parâmetros legais, assim. Mas você vê um crescimento da necessidade do consumidor por esses produtos.
por uma linha mais orgânica ou por uma linha 100% livre de medicamentos. É um desafio, para vocês entenderem, aproximadamente 20% da nossa base de clientes atual é um cliente mais conectado a um universo mais saudável. E é um trabalho de gestão de categorias, né? A gente tem todas as categorias, do orgânico até o convencional, olhando mais para aves, né? Você não tem um hábito tanto de medicamentos como antibiótico para bovinos, assim. Mas sim, é um trabalho que a gente faz. Hoje, eu diria que talvez ele não seja o prioritário. O prioritário continua sendo trabalhar os benefícios da carne congelada, que eu acho que é o nosso grande diferencial. Inclusive, a nossa editoria hoje ela se chama Descongelando, que é uma brincadeira de descongelar alguns mitos, mas porque também a gente identificou, principalmente no público mais conectado ao churrasco, que o fato da nossa carne ser congelada, às vezes ele não poderia comprar para fazer o churrasco na hora. Então a gente tem criado um hábito de educação de mostrar que não é bem assim. Aquele mitos de verdade. Isso é um mito dentro da Swift, né? Porque você coloca fora, né, da geladeira, não é isso? Os produtos do dia a dia vão direto para o freezer para Isso, não, mas para fazer o panela. churrasco, porque eu tive essa dificuldade para churrasco também. Fala, vou na Swift que eu tenho uma do lado da minha casa. Não, mas não vai dar tempo de descongelar a carne. Hoje põe na água. Na Exato. água mesmo, imerso na água, que é um negócio que antes falava, nossa, isso não pode, a embalagem é vácuo, não vai pegar contato com o produto, troca de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos. A gente brinca que uma fraldinha vai estar descongelada antes de você conseguir fazer o fogo ideal para ela. Sim. Não, é que é muito boa, né? Aquela linha black de vocês, assim. Nossa, gente, eu... Tô me dando água na boca agora. Eu já tentei ser vegana, já não consigo, porque eu amo carne, eu sou, assim, fascinada. E realmente a de vocês é de altíssima qualidade, A né? linha black é que escuta música clássica, né? Exato. Mas enfim, a gente vai pro momento Pode Essa. Cadê a caixinha de perguntas? Traz o você... Pra gente poder perguntar pro Mário. Nós não, os telespectadores. Exatamente. Né? Eles mandaram umas perguntinhas. Eu que escolho? Escolhe. Tem alguma pergunta? Ai, Qual o seu maior trauma dentro de agência? Brincadeira. Vamos ver. Você passou por marcas gigantes. Qual a maior mudança de mentalidade que precisou ter ao sair do mundo das agências? Essa é bem boa mesmo. Quando você trabalha nas agências, você está muito preocupado na construção de uma marca. Então, eu estou olhando mais para o que pensa o consumidor, para as tendências de mercado. Quando eu fui para a indústria, para o varejo, na época, né? O Zé Delivery era um híbrido de varejo de indústria, eu preciso me preocupar mais com o negócio. Então, assim, eu preciso me preocupar por que eu estou vendendo menos no Rio de Janeiro, que é a minha principal praça. Onde tem mais oportunidade de negócio? Se a cerveja vai bem com o futebol, como é que eu vou potencializar esse comportamento de consumo? Então, eu brinco que eu precisei entender um pouco mais da parte analítica, da parte de business. De novo, para quem é planejamento, um pouquinho mais fácil, mas acho que essa é a mudança de mindset. E a luta assim, constante cara, também não posso migrar 100% para isso, porque a minha essência é ser um profissional de publicidade, ter criatividade para resolver esses problemas, mas hoje eu tenho que fazer PNL, tenho que cuidar do fluxo de caixa do marketing, tenho que cuidar do meu budget mensalmente, são coisas que eu não fazia antes. Então foi um desafio no começo, mas a vantagem é que você pode ter equipes multidisciplinares, né? Então tem pessoas no meu time hoje, por exemplo, que são muito especializados na parte financeira do marketing. Que legal, e que é importante, né? É super importante. E se você não souber distribuir... A melhor gestão do dinheiro, que faz mais resultado, você vai... Dá erro atrás de erro e investimento, e aí vai ter aquela cobrança, e você vai ter que explicar, e aí as coisas não funcionam. Então tem que por intuição, tentar ser o máximo possível assertivo, né? Hoje o dinheiro não aceita desaforo, muito concorrente. Quem fica com a parte financeira, meu Deus, a gente acha que é gostoso, não é nada. Não. É uma responsabilidade muito grande. A baita responsabilidade. Exato. Aí eu quero mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Pra gente poder finalizar, quem sabe que o Mário tem horário. No meio de um mar de ofertas que é o e-commerce no Brasil, o que você acha que dá mais certo para fidelizar um cliente?
Uau! Olha, se eu tivesse 100% dessa resposta... acho que tem uma questão chamada hiperpersonalização, que é algo que as marcas vêm buscando hoje. Dentro da Swift a gente tem um time que não fica diretamente dentro do marketing, que olha muito para isso, que assim, não existe um tipo de oferta que agrade a todo mundo, não existe um tipo de mecânica de fidelização que agrada a todo mundo. Acho que o importante é você conhecer individualmente cada vez mais o seu consumidor. Acho que, para mim, hoje é um dos principais diferenciais da inteligência artificial, que ela consegue ajudar a entender qual é o meu hábito de consumo, que produtos eventualmente eu teria de propensão para consumir na Swift que hoje eu não consumo lá dentro, e entender mecânicas assim maiores de fidelização, porque vai mudar muito de um consumidor para outro. Assim, tem um que vai ser mais atraído pelo cashback, tem outro que vai ser mais atraído por encontrar lá a solução completa. Vale mais para um determinado cliente saber que na Swift ele tem produtos do café da manhã ao jantar e ele não precisa passar em nenhum outro lugar. Para o outro é o cara que corre atrás de oferta o tempo inteiro. Então eu tenho que levar ele lá por alguma oferta que eu tenha bem agressiva, porque o resto ele vai acabar consumindo lá, né? Sim. Então essa é uma pergunta com várias respostas. Exato, a gente ficaria aqui a tarde inteira para responder, se fosse possível, não é verdade? Exatamente. Mas, Mário, eu quero deixar aqui a oportunidade também, você quer deixar alguma dica, algum profissional que seja... A gente tem bastante gente aí do outro lado que está começando a carreira, fala, não vai para agência, vai para marca, ou vai para marca, não vai para agência, vai para agência, vai para marca. Tem alguma dica, alguma coisa que você queira falar dentro do que você já passou aí? É o que eu falei, eu experimentei todos os... Sim, experimente. Todas as possibilidades. Acho que se eu pudesse dar uma recomendação, experimentem. Assim, eu achava que que planejamento estratégico de marca era a coisa que eu mais gostava na minha vida, e quando eu virei cliente, como a gente fala, né, eu encontrei um lugar onde possivelmente eu sou mais realizado e que eu também acho que entrego um trabalho melhor. Essa parte do business, acho que foi algo que eu me identifiquei também, mas principalmente para quem começando agora, essa coisa da experimentação, se deixar aberto, mas também se achar alguma coisa que não tenho dúvida que é isso, aposta enquanto você não tiver dúvida que é isso, porque você vai mudar ao longo do tempo, você vai mudar de opinião, você vai querer ver outras coisas. Agência ou anunciante, assim, gente, os dois têm suas belezas e têm seus desafios, então acho que é viver cada experiência. É viver cada experiência. Tem gente que vai bater em agência e vai falar, cara, isso não é pra mim. Quando lá no começo da carreira, quando eu saí do anunciante, eu falei, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Faz parte, tem que experimentar, tem que viver. E às vezes depois volta, né? Eu falei isso quando eu trabalhei muitos anos em shopping, né? Então eu falava assim, nossa, eu nunca mais volto pra shopping. Eu quero ter final de semana, eu quero ter vida, não sei o que tal. Aí uma vez eu fiquei sem emprego, não sei, depois de 2, 3 voltei pra shopping. Falei, mordendo a língua. A gente nunca pode falar a palavra nunca, né, pra isso, né? Porque realmente tudo é uma experiência, até as ruins. A gente tem mania de achar que toda experiência tem que ser boa. Ai, que experiência gostosa, que delícia. Não, a experiência às vezes não vai ser legal, mas você vai aprender, entendeu? Em geral, são as mais ricas. São as mais ricas, às vezes, de não ser como aquela pessoa, ou não trabalhar daquele jeito, né? Ou saber que não pertence ali. Então, tudo tem um lado também que é bacana, né? Então, acho que é isso, tem esse olhar mais livre e trafegar por tudo que vier, né? Eu acho que tem muita novidade. Você acredita também que, só pra gente encerrar, vem muitas novidades ainda por aí com IAs, com tudo isso que já vem, ou né? Esporte na Swift. Exato! Na Swift a gente fez o Campeonato Paulista no ano passado. A gente sempre... Assim, quando a gente tem um trabalho forte de mídias sociais, você consegue entrar nos temas sem necessariamente ser um patrocinador. Você tem que se virar do jeito que dá. Acho que o mundo está mudando muito rápido, é inquestionável. E acho que a inteligência artificial vai trazer... Acho que ela vai nos ajudar muito a tirar processos operacionais da mão. Eu costumo brincar que sem um bom prompt não sai uma boa solução. Não sai uma boa solução. Então, assim, o lado sensível, humano, de quem vai escrever o prompt, de que tipo de pergunta você vai... Se você perguntar errado, você vai ter uma resposta errada que pode afundar a tua estratégia. E não adianta você culpar a inteligência artificial com isso. Eu soube que um
cara que eu assisti falando, ele falou assim, cara, as pessoas usam a inteligência artificial, né, o chat, enfim, menus. É como se estivesse comprou a Ferrari para ir na padaria. Sim. Então, assim, não sabem usar, né? Não precisa ficar falando assim, obrigado, por favor. Ela não vai entender que você é educado, que ela vai ser mais gentil com você. Você está deixando ela burra. Tem que deixar ela inteligente, entendeu? É uma inteligência artificial, não é para ser um ser humano. Exato. Então, e as pessoas não perguntam corretamente. Hoje eu compartilhei com ela, né, um prompt, aí eu falei, caraca, esse aqui tem um monte de coisa. Ela, foi você que fez? Eu falei, não. Isso aqui foi uma outra pessoa. Porque realmente acho que é isso, né? Desbravar e ver no que pode ajudar, né? Acho que não é um caminho sem volta, mas... Para complementar, né? Não sou apocalíptico, não acho que a inteligência vai dominar o mundo. Enfim, né? Mas, Mara, a gente quer muito agradecer a sua vinda ao programa. Volte sempre que você quiser, ou quando for para fazer um churrasco, pode chamar. Sim! Com cerveja, churrasco, por favor, a gente faz aqui ao Boa. vivo. Liga aqui, eu não gosto da elétrica, né? Mas enfim, a gente liga a elétrica para não fazer fumaça, mas venha sempre que você quiser compartilhar algum desafio do e-commerce ou algum case que você queira compartilhar também. Aí você pode vir, a gente abre as portas aqui, porque ainda tem algumas coisas recentes no seu dia a dia. Deixa eu experimentar um pouco então, mais. quando tiver, fala assim, meninas, agora posso ir, posso voltar. E aí você vem, porque vai ser super bem-vindo, tá bom? Muito obrigado, gente. Foi um prazer bater esse papo aqui. Que bom! Nós que agradecemos, e vocês que ficaram até o final, deixem o like, por favor, gente, porque senão não sobe no algoritmo, e esse algoritmo, dá um trabalho. Eu já tenho que fazer aqui o conteúdo pra vocês, mais o algoritmo pensando nele, entendeu? Então, por favor, deixem o like de vocês. Um beijo! Tchau, tchau! Obrigada! Tchau, tchau.